Tudo sobre coleta de DNA na persecução penal a partir da Lei 15.295 de 2025. Olá, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo e professor do Estratégia Carreiras Jurídicas. A Lei 15.295 de 2025 foi publicada em 22 de dezembro de 2025 e entra em vigor em 21 de janeiro de 2026, ampliando de forma gigante as hipóteses de coleta compulsória de material genético para o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Essa lei alterou a Lei de Execução Penal e também a Lei de Identificação Criminal e, com toda certeza, vai aparecer no seu concurso público. Vamos então organizar esse conteúdo de forma sistemática para você dominar esse tema e acertar todas as questões. Mas antes de nós entrarmos nas alterações específicas, você precisa entender o contexto maior dessa lei. O Brasil mantém um Banco Nacional de Perfis Genéticos que serve para a identificação criminal e a investigação de crimes. Até essa nova lei, as hipóteses de coleta obrigatória de DNA eram mais restritas. A nova legislação representa, portanto, um endurecimento na política criminal brasileira, ampliando o alcance desse banco de dados para crimes de maior gravidade e de maior repercussão social. Dito isso, vamos às alterações propriamente ditas e eu quero dividir tudo isso de forma sistemática em 3 blocos. Primeiro bloco, mudanças na Lei de Execução Penal. Segundo bloco, mudanças na Lei de Identificação Criminal. E, em terceiro bloco, a inserção da coleta de DNA no Código de Processo Penal, especificamente na audiência de custódia. Se você estiver preparado, vamos lá. Primeiro bloco, Lei de Execução Penal. O que foi que mudou na LEP a partir dessa nova lei? Vejam, a nova lei alterou o artigo 9º-A da LEP, que trata da identificação por perfil genético de condenados. Vamos aos pontos essenciais que você precisa gravar. Primeiro ponto, obrigatoriedade da coleta. Todo condenado à pena de reclusão em regime inicial fechado será submetido à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Muito cuidado, a coleta ocorre no momento do ingresso no estabelecimento prisional, não é em qualquer momento da execução. Segundo ponto, técnica adequada e indolor. A coleta do DNA deverá ser realizada por técnica adequada e indolor. Isso reflete o princípio da dignidade da pessoa humana, a proteção da integridade física do custodiado, tudo isso assegurado na nossa Constituição. Terceiro ponto, proibição da fenotipagem genética. O parágrafo 5º estabelece expressamente que a amostra biológica só pode ser utilizada para identificação do perfil genético, vedando práticas de fenotipagem genética. Mas o que é fenotipagem, Gustavo? É a técnica que permite identificar características físicas externas a partir do material genético. Cor da pele, cor dos olhos, cabelo, altura. Por que a lei proíbe isso? Para evitar uma discriminação e uso inadequado dos dados genéticos para além da mera identificação do autor do fato. Grave isso. DNA só serve para identificar o perfil genético, não para descobrir as características físicas predominantes de autores de infrações penais. Ponto 4. Descarte imediato da amostra. Parágrafo 6º do artigo 9º-A prevê que após a identificação do perfil genético, a amostra biológica deverá ser imediatamente descartada, guardando-se apenas um material suficiente para uma eventual nova perícia. E a lógica aqui é muito clara, é evitar que o Estado mantenha um banco de material biológico que possa ser utilizado para finalidades não autorizadas em lei. Ponto número 5. Cadeia de custódia e agente treinado. Parágrafo 7º prevê que a coleta do DNA deverá ser realizada por um agente público treinado, respeitando os procedimentos da cadeia de custódia. Você precisa conectar esse parágrafo 7º com a Lei 13.964 de 2019, que regulou esse instituto chamado cadeia de custódia. Lembre-se, a violação à cadeia de custódia poderá gerar a nulidade e a imprestabilidade da prova. Ponto número 6. Laudo por perito oficial. O parágrafo 9º prevê que a elaboração do laudo deve ser feita por um perito oficial, reforçando a natureza da prova pericial da identificação genética e a necessidade de expertise técnica.
Ponto número 7. Prazo especial para crimes hediondos. O parágrafo 10 prevê que nos crimes hediondos e equiparados, o processamento dos vestígios biológicos coletados em locais de crime e a inclusão dos perfis genéticos no banco de dados deverão ser realizados, se possível, em até 30 dias contados da recepção da amostra pelo laboratório do DNA. Atenção, o prazo é de processamento do material, não de coleta. E há uma ressalva bastante pragmática, se possível, até porque sabemos que existem limitações estruturais dos nossos laboratórios aqui no Brasil. Esse, então, portanto, o primeiro bloco de alterações lá na Lei de Execução Penal. Segundo bloco de alterações, agora na Lei de Identificação Criminal. A Lei 12.037 de 2009. Essa lei regula a identificação criminal da pessoa civilmente identificada. Ou seja, alguém já tem um RG e ela pode ou não ser submetida a uma identificação criminal, incluindo a identificação datiloscópica e agora a identificação genética. Bom, a grande inovação nessa lei está no novo inciso 7º do artigo 3º dessa lei. É uma nova hipótese de identificação criminal. A partir de agora, haverá identificação criminal quando houver recebimento da denúncia pelo juiz por 4 categorias de crimes. 1. Crime praticado com grave violência contra a pessoa. Temos aqui um conceito amplo, abrange homicídio, latrocínio, roubo com lesão grave, tortura, lesão corporal gravíssima, enfim, qualquer crime em que tenha ocorrido grave violência contra a pessoa. Segunda categoria, crime contra a liberdade sexual ou crime sexual contra vulnerável. Estamos falando de estupro, artigo 213 do Código Penal, de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente, artigo 218-A do Código Penal. Terceira categoria de crimes, crimes contra a criança ou contra o adolescente previstos nos artigos 240, 241 e 241 A, B e C do ECA, que são aqueles crimes relacionados à pornografia infantil, produção, armazenamento, divulgação de conteúdo pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Quarta categoria de crimes, crimes de organização criminosa, quando a organização utilizar ou tiver à sua disposição armas de fogo, organização criminosa armada, tráfico de drogas com uso de armas, milícias, grupo de extermínio, etc. Mas aqui é o pulo do gato. Diferentemente da coleta de DNA, na execução penal, que nós falamos no bloco 1, aquela que acontece depois da condenação transitada em julgado, com regime inicial fechado, lá no ingresso no estabelecimento prisional, aqui a identificação criminal com coleta de DNA do bloco 2 ocorre após o recebimento da denúncia. Ou seja, ainda na fase processual, quando há apenas uma acusação formal ainda sem condenação definitiva. Essa é, portanto, a segunda grande modificação dessa nova lei. A possibilidade de coleta de DNA para fins de identificação criminal após o recebimento da denúncia nesses crimes especificamente nominados. Gustavo, essas são as duas grandes alterações da nova lei, certo? Certo, mas muita atenção. Por quê? Tivemos uma inovação legislativa recente, a Lei 15.272 de 2025, que alterou o Código de Processo Penal para também prever a possibilidade de coleta de DNA na audiência de custódia. Então, vamos começar a tratar do bloco número 3, alterações no Código de Processo Penal. A Lei 15.272 de 2025 inseriu no CPP o artigo 310-A, vinculando a coleta de material biológico à audiência de custódia. É importante que nós façamos a leitura conjugada de todos esses dispositivos. Vamos então analisar o artigo 310-A com atenção para olhar as hipóteses de cabimento. A coleta do material biológico será obrigatória no caso da prisão em flagrante por 1. Crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Perceba que aqui a redação é ligeiramente diferente da Lei de Identificação Criminal. Lá era grave violência contra a pessoa e aqui violência ou grave ameaça contra a pessoa. Um conceito mais amplo envolvendo infrações penais em que tenha como elementar do tipo promessa de mal injusto e grave. Segundo, crimes contra a dignidade sexual.
Terceiro, crimes praticados por agente em relação ao qual existam elementos probatórios que indiquem integrar organização criminosa que utilize ou tenha à sua disposição armas de fogo. Hipótese número 4. Crime previsto no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Legitimidade para requerer a extração do DNA na audiência de custódia. O Ministério Público ou a autoridade policial terão o dever de requerer ao juiz a coleta do material biológico. Cuidado, não é uma faculdade. Tanto o MP quanto a autoridade policial têm o dever funcional de requerer essa providência quando presentes as hipóteses legais. Requerimento esse que será dirigido ao juiz, que vai decidir se defere ou não a coleta. Momento da coleta, parágrafo 1º do artigo 310. A coleta do material biológico deverá ser feita preferencialmente na própria audiência de custódia ou no prazo de 10 dias contado da sua realização. Grave essa regra temporal. A preferência é para que a coleta seja realizada na própria audiência de custódia, mas não sendo possível dentro de 10 dias. Por que a preferência pela audiência de custódia? Porque ela deve ocorrer em até 24 horas da prisão e, portanto, é o momento em que o custodiado estará presente perante a autoridade judicial. A oportunidade mais propícia, portanto, para se determinar a coleta e já extrair esse material, ok? Porém, se isso não for possível, em até 10 dias tá tudo certo. Procedimento da coleta, parágrafo 2º do artigo 310-A. A coleta do material biológico será realizada por agente público treinado e respeitará os procedimentos da cadeia de custódia. Duas garantias aqui. Primeiro, um agente público treinado deverá fazer essa extração. Não é qualquer servidor, mas alguém com expertise para realizar essa extração de forma técnica adequada e indolor. E segundo, respeito à cadeia de custódia, que é o instituto inserido no nosso Código de Processo Penal pelo pacote anticrime para garantir a rastreabilidade da prova desde a coleta até o laudo pericial final, conferindo assim confiabilidade ao material genético coletado. Vamos então fazer um quadro comparativo para você visualizar as diferenças entre a coleta do material biológico na Lei de Execução Penal, na Lei de Identificação Criminal e, por fim, no Código de Processo Penal lá na audiência de custódia. Vamos lá? Coleta na Lei de Execução Penal, artigo 9º-A da LEP. Momento: após a condenação transitada em julgado. Requisito: reclusão em regime inicial fechado. Quando? No momento do ingresso no estabelecimento prisional. Natureza: medida da execução criminal. Segundo, coleta na Lei de Identificação Criminal. Momento: após o recebimento da denúncia ou na prisão em flagrante. Requisito: crimes com grave violência, crimes sexuais, pornografia infantil ou organização criminosa armada. Quando? Durante o processo ou no momento do flagrante. Natureza: medida investigativa e processual. Por fim, coleta no Código de Processo Penal, na audiência de custódia. Requisitos: violência ou grave ameaça, crimes contra a dignidade sexual, participação em organização criminosa armada ou crimes hediondos. Quando? Preferencialmente na audiência de custódia em até 10 dias. Natureza: medida cautelar processual vinculada à audiência de custódia. Para arrematar, na execução penal, a coleta do material vai acontecer depois do trânsito em julgado da condenação no ingresso no estabelecimento prisional. Na Lei de Execução Criminal, nós teremos essa coleta após o recebimento da denúncia, mas ela também pode acontecer lá no flagrante. E no Código de Processo Penal, por sua vez, teremos a coleta no momento da audiência de custódia ou em até 10 dias depois da sua realização. E se você chegou até aqui, eu peço o seu like, que você também se inscreva no canal e compartilhe com quem está estudando para concursos públicos. Essa alteração legislativa seguramente vai aparecer nas suas provas. Eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, professor do Estratégia Carreiras Jurídicas e quero saber, aqui nos comentários, que outros temas você quer que nós aqui comentemos e gravemos para vocês no nosso canal da Coruja. Deixo vocês um forte abraço, fiquem com Deus e atsumos. Tchau, tchau.